os tipos de exames que até fazem na consulta, ou os exames mesmo que são programados e são um bocadinho, embora seja ambulatório, não são propriamente feitos durante a consulta, e outras especialidades, depois, se calhar, aproximarmos um bocadinho daquilo que pode ser a área, vou-lhe chamar a área de partos, pelo menos para a obstetrícia, sendo que, se calhar, o bloco operatório como um todo, vamos cobri-lo um bocadinho mais à frente, embora hoje, se calhar, se tivermos algum tempo, pode-se falar assim muito brevemente, mas haverá de haver uma ação mais própria para cobrir aquilo que pode ser o circuito cirúrgico no seu detalhe. Assim, eu podia, se calhar, dar-nos um bocadinho do contexto na área de consulta externa, um bocadinho das especialidades e como é que, basicamente, é a vossa realidade ao dia de hoje. Bem, se calhar podemos aproveitar que a enfermeira Filipa já está e uma das dúvidas, só fazendo aqui um bypass, mas para aproveitarmos o tempo, uma das dúvidas que tínhamos no outro dia era efetivamente o tema dos CTGs. Portanto, enfermeira Filipa, na consulta, quando é feito um CTG, ele é integrado de alguma forma em sistema ou é um sistema completamente à parte? É um sistema completamente à parte, que fica guardado, é o mesmo sistema que temos aqui na obstetrícia, no internamento. Na maternidade? Sim. É exatamente o mesmo sistema? Sim. Fica está de qualquer forma integrado com o processo clínico ou nem por isso? Não. Ou seja, depois transcrevem as notas que acharem pertinentes para o processo clínico sobre o CTG em si, qualquer coisa assim. Imagino. Exatamente, sim. Ok. Que aqui era também, desculpem que atrasei uns minutos, aqui também era um dos temas que eu tinha para trazer, era englobar o CTG das grávidas aqui em trabalho de parto no processo clínico, que até agora não está a acontecer. Os relatórios, estava a falar dos relatórios. Exatamente. Dessas ou da consulta, não é? Todos. Uhum. Ou seja, quando há um processo médico-legal fica mais complexo. Se tivesse tudo associado dentro do mesmo processo era mais útil. Exatamente, sim. Filipa, Paulo Gomes, só para esclarecermos um bocadinho, atualmente o sistema de CTGs guarda uns documentos da PDF numa instalação local, é isso? Da aplicação, fica lá num PDF, exatamente. Na aplicação, portanto, o sistema CTG já tem a capacidade de gerar este tipo de relatório resumo. O que acontece é que ele não está a ser integrado em lado nenhum para este tipo. Exatamente, é isso mesmo, Paulo. Ok, uma questão, vocês no aparelho identificam manualmente o doente ou como é que está? Só para saber, se calhar manualmente. Há umas pastas e tem lá um PDF que diz respeito àquele doente que teve lá em trabalho de parto, fica lá as imagens do registro. Identificamos com o nome da doente, data de nascimento e número do hospital. Ok, então nós teremos que ver se conseguimos integrar. Outro aspecto, já agora estamos aqui na consulta, é a questão das ecografias. Nós temos o Astreia, e os relatórios não estão integrados no processo clínico, ou seja, o que é que faz? O médico faz a ecografia, tem que fazer uma cópia e depois é digitalizado, demora alguns dias até chegar ao processo clínico. Às vezes nós temos consulta no dia seguinte e não temos acesso aos relatórios. Se pudéssemos integrar o Astreia, os relatórios da ecografia ginecológica e obstétrica no processo clínico, era muito útil. Agora não sei se foi o Astreia, que já sei que se calhar já esteve a funcionar e já não está a funcionar. Qualquer coisa assim. Nunca houve um que teve aqui, até estava a ver as minhas notas, não, o Astreia de facto não. Não, nunca teve integrado. Ok, exatamente, já percebi. Eu que já falámos na outra reunião, isso sim. Sim, não está. Só estava aqui a confirmar. Ok, pronto. Esses dois que são utilizados, depois a gente terá que analisar com os próprios fornecedores essa possibilidade e se for possível, está no puzzle, eu diria futuro, por isso a ideia do grupo é mesmo integrar isto. Tá, já agora sabemos qual é o nome do programa dos CTGs, O fornecedor é Speculum. E o programa não tem nome? Omniview. Omniview, sim. Obrigada. O fornecedor é Speculum. Sim, Omniview, pelo que eu já consegui perceber, é a mesma coisa que o Cisporto, ou seja, são sinónimos. É, exatamente. Sim. Pronto. É o mesmo. Havia aqui dúvida se havia de facto dois. Ok, tudo bem. Obrigado pelo esclarecimento. Então, voltemos um bocadinho... Mas se calhar, Preste, ainda só para terminarmos aqui a questão do Astreia,
O Astreia, ele pode ser utilizado. Sim, o Astreia ele pode ser utilizado em qualquer consulta. Desculpa, está a interromper, fala Rui Viana. Eu estou aqui com o professor Jorge Lima, não me consegui ligar, mas estou aqui com ele, está bem? Sim. Obrigada. Ou seja, se o Astreia é tanto utilizado, eu diria, durante a consulta ou Pode haver um exame já agendado. O Astreia é só da ecografia, não é durante a consulta. Mas aqui na consulta externa, aqui no nosso espaço. Sim, mas é no ato específico que é a ecografia. A minha questão era essa, era se é só na ecografia, quando já há um agendamento para a ecografia, sim. Durante a consulta também pode ser isto um bocado para planear. Não. É só por agendado, ok. Isso ajuda-nos, porque eu sei que eu diria, não sei se são todos, mas há alguns obstetras que gostam de fazer uma pequena ecografia quando fazem. Não é. Nós, com esse aspecto, queríamos ver se era possível também um pequeno relatório, que esse cá integrado no processo, relatório, um template, que pudesse fazer peças de ecografias ditas de consultas, de ecografias de apoio à consulta. Ok, pronto. Se estivesse integrado no processo clínico eletrónico, pudéssemos fazer um relatório simples de ginecologia ou de obstetrícia e que pudéssemos imprimir, porque nós temos que entregar um relatório à paciente logo que sai da consulta, porque essa é uma coisa que nós temos que era muito útil. O ideal é no próprio programa ter um íconezinho que dissesse ecografia, onde se pudesse clicar, fazia-se o relatório, um print direto e ficava logo em direto em sistema. Isso era perfeito. Pois, vai ver. Então vamos lá falar de consulta e o que é que fazem exatamente da consulta, sabendo que os exames agendados, depois a gente fala a seguir, que é para distinguir um bocadinho, e se calhar darem-nos um bocadinho desde das especificidades da consulta em si. Já percebemos, por exemplo, fazem pequenas, eu vou-lhe chamar pequenas, porque não há de ser tão... Ecografias de apoio à consulta. Exatamente, e que haveria necessidade, pelo menos, de poderem fazer um pequeno relatório sobre essa mesma... Não podem ser faturados se houver um relatório. Ok, está bem. Ok. A gente tem que ver como é que faz o ciclo no seu todo, se quisermos chegar à faturação para chegar ao sistema, é o ato em si e haver essa informação. Ok, de apoio à consulta. Posso só fazer uma pergunta? Nessas ecografias de apoio à consulta, as imagens ficam guardadas ou não? Não são ecógrafos de apoio que não estão ligados em rede. Assim, os ecógrafos têm uma pequena impressora, que é possível fazer a impressão da imagem. Pode-se pedir a posteriori para fazer uma digitalização, mas tem que ser sempre a posteriori, eles não vêm direto. Eles não estão ligados em rede, são vários ecógrafos pequeninos de apoio que rodam pelos vários gabinetes. É mais capacidade de fazer um relatório em si no processo clínico. Ok, mas isso não há de ser complexo do nosso lado e depois poder imprimir e depois devemos falar no futuro é mais como é que se fica bem registado, se quisermos que seja faturado, ou pelo menos indicação que o ato foi feito e depois as regras de faturação logo se vêem, dependendo da seguradora ou da entidade. Muito bem. Só uma pergunta para esclarecer esta parte das ecografias de apoio. Rui e Jorge, vocês quando fazem ecografia de apoio, fazem a introdução do doente no menu do ecógrafo? Ou não fazemos. Mas há alguma razão para não o fazer? Isto é, o ideal era essas imagens irem automaticamente para o arquivo, mas vai exigir provavelmente que se faça a admissão do doente no ecógrafo. Mas isso pode estar tudo na calma, não deve ser muito complexo, Paulo. Não é muito complexo. Às vezes o que se faz, Paulo, é que pode-se colar uma vinheta na sequência dos prints que se fazem de impressora e é assim que se costuma identificar, porque muitas vezes, mesmo com o número de ecografias, não sei se há uma memória que permite guardar tanta ecografia, porque são ecógrafos pequeninos, mas colocando uma vinheta nas imagens que são impressas ou imprimidas, depois faz-se uma digitalização disto. Mas isso era possível, Paulo? Com vários ecógrafos pequenos de apoio, que são marcas diferentes, que circulam pelos gabinetes? Porque aqui a grande dificuldade, eu podia dizer, primeiro que se circulam, não sei se vão ter o Wi-Fi, já explicando um bocadinho em termos de equipamentos, e só ao fim do dia que alguém ligasse à rede é que descarregam e como é que nós identificamos os doentes. A gente pode depois ver, e depois cada fornecedor vai ser um desafio diferente, aquilo que pode ser feito. Okay? Para guardarmos as imagens, assim, a questão do relatório, acho que no processo clínico a gente o pode e fica identificado bem o doente. Se quiséssemos dizer, olha, tenho aqui algumas imagens
do ultrassom, ou seja, da ecografia em si, seria outra coisa. Mas o grande desafio muitas vezes é que estes ecógrafos rodam entre gabinetes, não sei se têm acesso à rede para descarregar. Não, podem ter, são ecógrafos novos, modernos, têm tecnologia para isso, de certeza. A gente depois pode validar. Essencialmente as marcas que têm EGE ou em outras marcas? Temos outras marcas, o que domina aqui neste momento é GE. Ok. A gente pode fazer depois uma validação e eu diria uma prova de conceito de quão complexo e o que é que seria possível nisso para conseguir pelo menos que as imagens que chegassem bem identificadas ou seja, facilitando o acesso ao relatório, tem que ser uma coisa fácil, não pode haver muitos cliques, tem que ser fácil, permite duas coisas. Primeiro, ficar o que legalmente é exigido, ficar o registro. E segundo, em termos de faturação, eu acho que ia aumentar muito o número de ecografias feitas em consulta. Porque o sistema atualmente é difícil, tem que se abrir um documento Word, tem que se ir lá escrever, tem que se gravar, portanto as pessoas acabam por não registar. E portanto, se isto for fácil, diretamente do diário clínico, eu tenho certeza que as pessoas fazem mais ecografias de apoio, e portanto identificam com os ecos feitos, registram mais, mesmo em termos de faturação, será importante. Nós podemos fazer... Onde está basicamente o registro da consulta, ter logo quase um tab ao lado em clique e está relatório, consulta, ecografia de apoio, que toda a gente sabe, ou eco de apoio, toda a gente sabe o que é, clica, se calhar já um template pré-feito fizer sentido, ou uma coisa simples, texto livre, faz e diz imprimir e fica feito. Ou seja, uma coisa simples, quando eu estou a dizer, não tem que abrir o Word, não tem que andar a navegar, e está no processo clínico. Independentemente do que tenha feito no ecógrafo, tem ali uma coisa sempre que é relevante, é como se fosse quase uma secção da consulta e sabe que se quiser preenche, uma coisa simples, está bem? A gente pode fazer qualquer coisa assim tão simples quanto isto, que não obriga a ter que se lembrar, está lá, quase que é eu ia dizer self-explanatory, mas basicamente o próprio sistema está a se ter lá, não é ter indicação, mas ser quase visível para o médico está, que olha, se fizer uma ecografia de apoio à consulta, deve preenchê-lo ali, o relatório, está bem? Temos aqui depois a possibilidade de pôr as imagens através do BS. É isso, porque do ponto de vista médico-legal, quase todos os exames de imagens, sejam eles uma endoscopia no otorrino, seja uma ecografia, o exame médico, de forma médico-legal só é considerado completo se tiver imagens agregadas e relatório. E por isso é que eu estou a dizer, nós temos que olhar para isto, olhar para estes ecógrafos e perceber... Partindo desse pressuposto que podemos, a partir do processo clínico, meter um link, mas aquilo ter uma entrada em RIS, que automaticamente faz o download da lista de pacientes nos ecógrafos para ficar indexado. Temos que fechar o circuito todo, não basta... Pois, é assim, vamos fazer a dita prova de conceito, eu chamo, quase como se fosse um piloto com um ou outro modelo que sejam os mais comuns para ver, porque assim, a tal worklist não tem que vir do RIS, mas temos que ter uma worklist, ok? Basicamente pode ser a worklist o equivalente das consultas para um determinado gabinete. A grande dificuldade aqui, o grande desafio muitas vezes é, imagino que se eu tiver 3 gabinetes dedicados à área da obstetrícia, eu não vou, provavelmente como os ecógrafos vão andar a rodar entre esses gabinetes, eu não vou saber qual está em qual e a lista de trabalho, ou seja, esta worklist vai ter todos os doentes da obstetrícia e o médico terá que escolher um deles. Okay? Vai ser um bocadinho assim, porque depois, enquanto o equipamento é fixo, eu posso dizer, olha, vou filtrar só os doentes que estão agendados para este gabinete ou equipamento, como eles são móveis, acaba por, e se calhar até são partilhados com outras especialidades, não sei, o desafio um bocadinho, mas é assim, não custa nada fazer uma prova de conceito e vemos os desafios. Não é nada de impossível, é isso que eu quero explicar, está bem? A lista que nós partilhámos convosco, com todos os equipamentos médicos, terá lá certamente estes ecógrafos. Sim. Nesta reunião podemos validar, mas deve ter lá já todos estes ecógrafos. Sim, aqui não é tanto o ecógrafo, aqui o desafio é que o ecógrafo é móvel e roda de gabinetes e ninguém sabe bem quem como vê. E só para termos uma ideia, por exemplo, só para ficarmos com uma ideia também da problemática, no caso das cobertas, por exemplo, são 13 ou 14 gabinetes com 4 ou 5 ecógrafos, salvo erro, que rodam entre todos.
Ok, o desafio um bocadinho é mais, ou seja, eu dei uma lista de trabalho que não seja tão extensa que nenhum médico vai usar, porque não está para andar num menu de ecógrafo a pesquisar um doente que não é tão friendly. Mas pronto, vamos fazer se calhar um piloto, não é, ou seja, tecnicamente não é inviável, não é impossível. Os ecógrafos suportam o que nós chamamos de Icon Worklist, que é o que alimenta isso, para identificar unicamente o doente, e se identificar bem o doente, ele quando finalizar o exame e ficar conectado em rede, o ecógrafo, todos esses exames, tendo que nós chamamos o node icon em termos técnicos, e enviar todos os exames para o nosso VNA, que é o nosso arquivo, com todas essas imagens, que é o que nós queremos. Por isso é uma questão de fazermos essa prova de conceito e percebermos a facilidade ou não, e se calhar um fornecedor de ecógrafos é mais fácil do que outro. Por isso é que eu digo, fazemos e validamos, está bem? Não é nada de impossível. Eu perguntei da GE porque é justamente por essa prova de conceito. Em termos de worklist na GE, que é o sistema que eu conheço bem, basta que você ponha os primeiros 3 dígitos do HCD, que a sua worklist fica reduzida se calhar a 1 ou 2 nomes, e portanto é fácil. No GE eu sei que é fácil a filtragem da worklist. Os outros temos que olhar e ver. De qualquer forma, acho que nos devemos concentrar nisto e em fechar o circuito para não haver enganos, porque não é difícil. Ok, mas sim, mas acho que é perfeitamente viável e até se o projeto da VNA arrancar um bocadinho, até se pode fazer a prova de conceito antes, porque a única coisa é que não se tem que fechar já tudo, é um relatório, ou seja, porque hoje em dia se calhar não se faz assim, mas pode-se logo testar, olha, consigo com a worklist, consigo integrar com o VNA e ficamos já com a prova de conceito mais ou menos feita antes de cá até o ECOS no futuro. Certo. Podemos fazer já a prévia. Nós já temos o VNA instalado numa instância de teste, até o Dr. Paulo Gomes já estive a fazer alguns testes, porque até está ligado ao nosso PAX, e portanto poderemos fazer desde já essa prova de conceito. Ok, eu depois vou falar com o Filipe Mendes, do nosso lado, sobre este tema e depois para ele também alinhar mais ou menos, se calhar, isto com vocês, só para eu perceber o contexto. Eu estou a programar uma reunião antes das próximas de imagiologia com o projeto VNA para começarmos a ver o todo como uma big picture, está bem? Ok, muito bem. Vamos continuar então aqui. Em relação à consulta, de uma forma resumida, o que é que se faz na consulta? Uma consulta de obstetrícia, que é uma coisa que nós temos é que as doentes grávidas antes de entrar na consulta passam pela enfermagem. Okay. A tensão arterial e o peso. Os nossos depois chegam ao gabinete, trazem registado um livrinho de grávida. Esta questão dos registros de enfermagem, depois temos que estar a pedir novamente, já passa-se mesmo depois na sala de partos, que é, registros de enfermagem deviam ficar, levar registros de dados demográficos, atenção, início obstétrico, aqueles dados que são recolhidos, depois são duplicados, podem ficar visíveis, mesmo depois para a nota de alta, há aqui um set de dados que são... Sim, ok, perfeito. Nós temos um bocadinho essa visão, ou seja, tudo o que são sinais vitais, antecedentes, serem partilhados ao longo. Vou passar diretamente para o processo eletrónico, podemos não estar a repetir, que é para não perder tempo também. Ok. Em relação ao consulta de obstetrícia, não há assim nada especial ainda que eu de apoio. Depois na ginecologia. Na ginecologia há uma coisa importante, que é, nós também temos uma consulta de enfermagem pré-operatória, portanto, onde eles fazem aconselhamento e também não fica registado diretamente, é difícil. Eu acho que um dos grandes problemas da Glint é o número desesperante de cliques que nós temos que fazer para aceder a alguma coisa. Portanto, temos que andar entre janelas e a circular para encontrar informação. Também seria desejável se conseguisse ter uma associação do registro de enfermagem ao diário clínico, ao registro da consulta de fácil acesso, por exemplo, neste tipo de consultas, quer da obstetrícia, quer no apoio da ginecologia. Também, por exemplo, as biópsias estarem arrumadas numa parte à parte, em vez de estar no meio dos exames todos, desde cardiologia até imagiologia, biópsias pelo meio, se isto pudesse ficar arrumado por especialidade, era muito mais fácil a consulta dentro da própria consulta. Portanto, eu no outro dia estive aqui a fazer anteontem, na sexta-feira, estive a fazer uma consulta, uma avaliação, para fazer um pedido de assistência de enfermagem, que é um pedido que nós fazemos na consulta, para a enfermeira poder ver a nossa grávida, a nossa doente ginecológica. São 8 cliques até finalizar e sair o papel. Desde entrar, até fazer o pedido, até sinalizar, até dar o ok, até validar, clicamos 8 vezes para fazer um pedido simples de assistência de enfermagem, de apoio. Portanto, isto é tudo uma entropia do sistema difícil e que condiciona perda de tempo, atrasa tudo muito e não é user-friendly, portanto é difícil. É melhor explicar aquilo que assim, que sempre que nós estamos na consulta e precisamos por introduzir um DIU, fazemos um pedido de assistência de enfermagem, que é para ficar também um registro desse ato, não é?
Mas tudo isso não é fácil, não é algo fácil de fazer. Ok, já percebi. Então, se tivesse um clique, chamar o enfermeiro, para o enfermeiro receber logo lá dentro, na sala dele, um contacto, dizer que tem um pedido de apoio no gabinete, era muito mais fácil. Mas não é assim, são vários cliques até chegar lá. E depois acaba muitas vezes por não fazer os registros. Estes registros de informação são importantes para justificar, claro, as dotações depois, não é? Não é, enfermeira Filipa? A enfermeira Filipa está com o micro desligado, acho que já estava a tentar falar há pouco. Eu acho que neste momento nós, em termos de organização, mesmo a coordenação com a enfermagem, do ponto de vista clínico, existe e está bastante funcional. Esta parte de enfermagem e de registro, acho que precisava de melhorar bastante, para termos mais qualidade, para termos facilidade de acesso e para a consulta não ser tão difícil. É o mesmo, por exemplo, exames pré-operatórios, apesar de já termos tudo feito em pré-definidos, o número de cliques para emitir, por exemplo, quando fazemos um pedido de exames é infindável. Portanto, é difícil chegar aos sítios e leva muito tempo e tem validação da validação, do clique, do aceitar, do imprimir, portanto, tudo aquilo é muito complexo. Eu acho falar um bocadinho, porque eu acho que basicamente nós temos muitas limitações em termos de enfermagem, consigo migrar tudo para a Glint, tanto na consulta como depois aqui no bloco de partes, era isso um bocadinho que eu queria entrar. E depois nos causa aqui muitas entropias. Na consulta, como disseram, vai desde a consulta de enfermagem da grávida que nós fazemos, a algum registro, por exemplo, de vacinas que se tenha que fazer. E aqui no internamento, nós temos um cartograma que não está englobado, portanto, que era também dos temas que eu queria dizer. Tudo o que se passa no bloco de partos não conseguimos associar à Glint, à imagem diferente daquilo que se passa lá embaixo nos cuidados intensivos. Portanto, no bloco de partos nós não temos registro em Glint, bem como a unidade de neonatologia que também está dentro do bloco. Tudo o que se passa com os recém-nascidos que estão internados, nós temos uma folha própria, portanto não temos um sistema informático que nos apoie. E continuando um bocadinho aqui na parte da enfermagem, eram os CTGs que já tínhamos falado há pouco, também era um tema que eu queria trazer, tanto os da consulta como os daqui, e eram as notas de alta. Nós, só para terem uma ideia, temos neste momento uma média de 11, 12 partos por dia e temos que estar a escrever tudo à mão. Portanto, os dados de cada senhora, depois para a nota de alta ao cabeçalho, nós temos que estar a passar tudo. Há muitos registros que são feitos, mesmo pela enfermagem, mas depois para fazer uma nota de alta, eles deviam ser automaticamente migrados, como motivo do internamento, o que aconteceu, a intervenção aconteceu, e isso depois não houve intercorrência, devia ser tudo mais fácil, não é? Há uma repetição, está a registrar outra vez, para o processo clínico. E isto leva-nos muitíssimo tempo, porque todas as senhoras têm que ter uma nota de alta, e tentar a transcrever isto manualmente todos os dias é muito difícil para nós. Além do risco da probabilidade do erro, não é? Do erro estar a transcrever e escrever, o erro podemos errar, não é? Só já uma questão, normalmente fazem nota de alta, é só a enfermagem ou fazem uma conjunta? Separada, uma médica e uma de enfermagem. Ok, só para ter certeza, podia ser conjunta em cada parte é preenchido por um... Não, são separadas. Ok, tudo bem. A nossa, só para ter uma ideia, tem um cabeçalho, como todas as notas de alta, não é? Que tem o nome, o número da senhora, o grupo de sangue, o índice obstétrico, o motivo de internamento, o tipo de parto, o recém-nascido, índice de apegar, isso tem que ser tudo transcrito. Automático, depois, isso é automático. Sim, nós teremos essa capacidade, o que é bom, ou seja, os apegares, se forem registados durante o parto, eu diria na folha de registro do parto ou qualquer coisa assim, quando fizermos o motivo ou um conjunto de informação que seja registada a entrada durante, na nota de alta, transportá-lo e quanto muito o utilizador faz uma pequena correção, ajuste ou complementa, mas não a ideia tem que voltar a escrever tudo. Não é aproveito também que é oportuno, que é nós temos que semestralmente entregar os nossos dados de relação aos partos. Há uma móvel mortalidade materna e neonatal, temos que enviar para a Direção-Geral de Saúde. E há mais ou menos, não sei, Ana, 2 anos, 3 anos, já passaram 3 anos, talvez 3 anos, Ana, não é? Ana, estes 3 anos, e o João Leal criou-nos então a tal base, uma plataforma, ou mais uma aplicação, onde nós periodicamente lançamos, as enfermeiras têm que, depois do parto, na admissão, depois do parto, lançar uma série de dados sobre os partos, e nós depois temos que classificar o tipo de parto. Tudo isto é duplicação de dados que já estão no processo. É uma série de dados que é necessário também neste novo processo, para fazer todos esses dados que são colocados, que as enfermeiras têm que estar a escrever motivo, na mesma plataforma, porque os dados biométricos, idade, índice obstétrico, motivo que a trouxe lá, os dados do parto, e nós depois classificamos só o parto, é mais uma aplicação que nós neste momento temos. Tivemos que a criar porque houve a necessidade
de enviar estes dados para a Direção-Geral de Saúde há coisa de 3 anos ou 4, já nem sei, Ana. Talvez a volta disso. 4 ou 5 anos, vai passando. Mas se fosse possível integrar, isto é mais uma aplicação que nós temos aqui para alimentar a Glint e que o João e a Alda disseram que era possível, mas nunca foi possível integrar com a Glint. Ok, eu acho que... Posso colocar uma questão? Jorge, Vítor Oliveira, do Vídeo Viva. Vítor, como estás? Estás bom? Tudo bem? Olha, vocês fazem notícia de nascimento, quando nos parques há interligação com a base de dados da SPMS para a notícia de nascimento? Não há. Isso é um outro grande problema também. Não há urgentemente resolver esse tema também. É um problema muito grave, é grave, porque às vezes pode haver falhas de notificações aqui. E a questão das vacinas também, logo dos ciência, o registro eletrónico de vacinas, também não há integração com isso. O registro de vacinas não está associado à Glint, mas nós vamos à plataforma das vacinas registar. Isso é possível, Vitor. SPMS. Sim. É a única forma para as vacinas, porque é uma plataforma central ou seja, não há uma integração que eu diga, olha, no nosso sistema tem aqui uma coisa semelhante que integra centralmente. Não, a única coisa que nós... Acho eu, não é? Isso não acontece em lado nenhum. Sim, é assim em todo lado. Só existe a plataforma, basicamente, da SPMS, que é o que muitas vezes é também usado nos cuidados primários, basicamente que é o registro central de vacinas do Portugal, que chamamos assim. É um portal, não é? É o único que existe. Quanto muito podemos ter um link para lá. Agora, com a notícia de nascimento é um tema muito importante porque devemos ser dos poucos hospitais a fazerem papel e para além de uma péssima imagem que estamos a transmitir, não é? Não estamos a fazer com que a informação... Pode haver notificação aqui. E nós sabemos que, pelo menos em hospitais públicos, há anos que isto já está informatizado, não é? E eu acho que é um tema muito importante. E tem implicações que é as implicações legais de cá está a notícia de nascimento, é um documento que não é só clínico, é um documento legal. Nós neste momento somos a maior maternidade privada do país e somos a segunda maior da cidade de Lisboa e arredores. Exato. Temos um impacto enorme e corremos... Quer dizer, muitas vezes não sabem qual é o centro de saúde das senhoras, temos muita gente que é estrangeira. Ou seja, logo começa o registro que a senhora chega cá. Eu acredito que haja alguns bebês de pais que até são estrangeiros, tem muita gente estrangeira aqui, que nem sequer depois tem uma notícia de nascimento, quer dizer, nem sequer é enviada. Acho que isso é um aspecto muito importante e que tem implicações médico-legais. É o equivalente interoperabilidade público-privada, é o equivalente quase do sistema o equivalente, obviamente com as devidas especificidades dos certificados de óbito, da mesma maneira como nós temos que integrar com plataformas do Ministério da Justiça, do Ministério da Segurança Social, é algo que é transversal público-privado e que é uma plataforma da FICO. Se me permitirem também colocar outro ponto também em linha, que tem a ver com a ginecologia e obstetrícia, é a situação dos consentimentos informados. Nós atualmente, no período de consentimento informado, também é válido para a sala de partos e aqui para a consulta, em que está um perfil, um layout que a senhora assina, mas toda a informação clínica de esclarecimento obrigatória, atualmente a associar com o esclarecimento do procedimento ao consentimento informado, vem à parte da folha do consentimento propriamente dito. Ou seja, temos que fazer um consentimento, por exemplo, para um parto ou para uma cirurgia, que tem que ser feita a folha de rosto e depois temos que ir fazer um percurso, novamente, uma série de cliques para encontrar a informação para cada procedimento. Foi possível, na Glint, só para a anestesia, anexar diretamente a explicação do procedimento à folha de rosto. Eu acho que seria desejável também, quer na sala de partos, quer aqui na ginecologia, nas consultas, permitir que este consentimento estivesse acessível com a informação clínica. Nós temos isso feito para todos os procedimentos, desde os partos às cirurgias, integrar logo tudo. Estamos a falar, o Rui está a falar das complicações, que são aquela listagem das complicações. Vai ser obrigatório pelas acreditações, nomeadamente a JCI, que é o procedimento, quais são as complicações, o que é expectável, que a doente foi informada, portanto, no fundo, é a informação clínica associada, que nunca conseguimos na Glint ter isto ligado e, portanto, está muito disperso, mesmo dentro da própria Glint, não está tudo dentro do mesmo sítio, e eu acho que isso era muito importante. Em linha com este raciocínio que temos de ter do consentimento informado ou da notícia de nascimento, acho que são documentos também muito importantes, quer na sala de partos, quer aqui na consulta, está informatizados de forma adequada e fácil acesso.
Ok, pronto, é assim, nós vamos fazer em relação aos consentimentos informados, vamos ver se depois, ou seja, nós logo à partida vamos trabalhar de maneira a uniformizar aquilo que é a documentação clínica na área de consulta, noutras áreas, para depois, se necessário, quando fazemos este tipo de documentos, poder importar mais ou menos os dados, porque eles já mais ou menos estão normalizados no processo clínico e na verdade, não tenha que o utilizador andar a navegar, estão lá e depois só corrige aquilo que lhe interessa ou não e dizer, olha, isto se calhar tem informação mais, só me interessa esta e nem tem de transcrever. Mas a gente depois basicamente vai olhar um bocadinho para essa realidade que vocês têm agora e tentar logo na parte de desenho fazê-lo mais fácil e melhor, ok? Muito bem. Obrigado. Não sei se podemos progredir para os exames especiais ou não. Se podemos... Eu ainda tenho um tema daqui. Que não era, provavelmente não é o mais importante, mas que para nós a enfermagem também é importante. Depois é a necessidade de adequação da linguagem, aqui especificamente das grávidas em trabalho de parto. A linguagem da GLINT é uma linguagem tipo sim, mas não se adequa muito às nossas necessidades. Nem achamos que está muito correta, nomeadamente na categorização dos CTGs e por aí adiante. Portanto, eu acho que depois também havia uma necessidade de nós conseguirmos estar envolvidos nessa parte da linguagem. Ok. Filipe, bom dia. É Sofia Moreira, aqui do Porto. Estou na equipa de enfermagem aqui no projeto Go Forward. E depois nós já temos uma proposta de parametrização para a José de Melo, naquilo que diz respeito aos conteúdos da linguagem CIP para os diferentes contextos. Mas que, entretanto, depois quando nós... fizemos essa sugestão de introdução, depois vamos validar com estes contextos mais específicos. Eu também sou parteira, mas lá do Porto, e depois às vezes as realidades são um bocadinho diferentes, mas depois vamos consensualizar com estes contextos mais específicos. Então, as dificuldades que nós falámos aqui, são as mesmas que vocês têm aí no Porto? Já agora. Desculpa, não ouvi. As dificuldades que nós falámos aqui são as mesmas que vocês têm no Porto? Temos algumas diferenças, mas sim, partilhamos estas duas. Nós nem sequer fazemos o registro da notícia de nascimento também informático, não temos sequer acesso ao registro de vacinação, porque a IRS Norte não nos deu acesso ainda ao e-vacinas. Os dados de morbimortalidade são colhidos à mão, não temos a plataforma, portanto também temos aí muitas oportunidades de melhoria na área da obstetrícia genética. É porque atualmente com o número de partos, ou seja, nós passámos a ocupar há 20 anos para cá, eu estou cá desde há 20 anos, praticamente, e o número de partos que nós tínhamos antigamente era uma coisa irrisória. Agora, só que em Lisboa, neste momento, não só nós, como os outros grupos, grande parte dos partos, mais de 60%, ocorrem em maternidades privadas. Ou seja, nós temos que mudar agora a nossa realidade e responder aqui, e mais numa fase em que nós temos agora os olhos postos em nós. Sim, sim. A nossa realidade é mais pequena um bocadinho, mas sim, a previsão é de crescimento e, portanto, temos que agilizar para tornar mais eficiente o próprio processo também. Muito obrigada. Sim, Filipe, depois também entrei em contacto, está bem? Ok, obrigada. O partograma também é automático, a senhora Filipa falou nisso, preenchemos o partograma automático também no processo, que é uma coisa que não temos. Já temos também esse requisito. Sim, nós usamos o Desporto também lá no Porto, portanto fazemos as notas. Diretamente depois fazemos a impressão do PDF e fica anexado ao processo clínico em papel. Pois já percebi, sim. Se fosse possível aqui também era o ideal. Podemos então avançar para os exames especiais, ou não só por causa de estamos aqui a atrasar um bocadinho o tempo. É possível? Sim. Podemos. Em relação aos exames especiais, eu não sei se essa é a realidade aqui das descobertas, mas deve ser sobreponível a todos. Nós temos um programa que está da GLINT, onde as imagens, quer da histeroscopia, quer da colposcopia, são importadas do histeroscópio e do colposcópio para o PC. Atualmente, o layout e as classificações estão perfeitamente desatualizadas. Nós já tínhamos pedido, pelo menos há uns 3 anos, para fazermos uma atualização deste layout, mas significava desenvolvimento e não foi possível. E a questão que eu queria colocar aqui era, ou seja, antes disso, por exemplo, uma senhora que faça hoje uma colposcopia e fica registado, passado um mês vem fazer um novo exame e há outro registro de outro exame que fica também como documento anexo. Há atualmente, desde há muitos anos, programas de colposcopia que permitem com que toda a informação do doente fique armazenada no mesmo sítio, ou seja, aquilo entra-se no ambiente da colposcopia e tem um exame feito em 2010, em 2015 e pode-se fazer uma consulta por comparação dentro do mesmo ambiente. Ao contrário de aqui, temos que ir buscar documentos que estão, às vezes, com 3, 4, 5 anos para se comparar a evolução da doença e do tratamento. Portanto, há programas específicos de colposcopia que permitem isto.
O que eu pergunto é, faria lógica comprar um programa para todo o grupo que fosse uniformizado dentro do grupo e fosse fácil integrar neste novo sistema, em vez de cada unidade ter o seu programazinho de colposcopia. Portanto, isto está feito. Eu tive há uns anos atrás largos numa unidade de colposcopia de referência em Inglaterra, e eles tinham isto. Portanto, tinham um programa que era válido para uma série de hospitais, e era muito fácil, porque as imagens eram diretamente importadas para esse programa, ficavam arquivadas, saiu o relatório tipo, na qual no exame a seguir, anexo a esse programa, abriu-me uma outra pasta, e portanto era muito fácil o clínico entrando dentro disso, perceber o trajeto do doente ao longo dos vários anos que estão na unidade, dos exames que tinham sido feitos. Uma dúvida, a grande vantagem desse aplicativo específico para a colposcopia é de facto a comparação entre exames diferentes ou permite também algum, por exemplo, o Astraia? O Astraia ajuda a calcular... Não, pode ser desenvolvido um com estas características. Não, pode ser desenvolvido um com estas características. Não tem que ser nada específico, não. Isso era mais uma aplicação, mais um... Mais por causa da comparação ao longo do ano da evolução, é isso? Não, qualquer funcionalidade, não é? Se a gente conseguir desenvolver, também deve ficar muito mais barato se nós conseguirmos desenvolver um programa com esta funcionalidade. E se for criado dentro por exame a possibilidade de ficarem os exames sequenciais com a comparação das imagens que está pelo acesso, acho que é perfeito. E fazíamos um layout para a esteroscopia e para a colposcopia, que até poderia ser validado pelos coordenadores das unidades principais do grupo, por exemplo, o Porto, nós, etc. Portanto, a definir. Sim, uma coisa nova que se pudesse fazer nesse sentido. Isto tem a ver com o que o Rui diz, que é, nós aqui no histórico do doente, parece um estudo por ordem cronológica, ou seja, se o doente fez uma colposcopia há 6 anos, mas depois fez várias análises, ecografias, taques, ou seja, o médico da colposcopia que chega, vem fazer um novo exame, olha, para procurar um relatório tem que andar até antes, e tudo isto é que existe, demora tempo. Se fosse possível criar uma espécie de, quando entrarmos no processo da ginecologia, podemos ver os nossos favoritos da ginecologia sem ter que ir a ver todos. Foi essa questão, essa foi uma questão simples, acho eu, não é? Poder ver os favoritos dos exames da ginecologia mais rapidamente do que estar a ir andar para trás no processo. Ou ver os favoritos, ou dentro do próprio programa de aquisição de imagem, ver janelas, por exemplo, 2020, o exame. No ano a seguir vem 2021, fevereiro. Portanto, vem outra janela e, portanto, rapidamente se abrem as imagens sequenciais desses exames e se podem comparar, sobretudo na colposcopia, em que uma lesão do colo do útero, o tratamento ou não depende da evolução e das características da lesão. E, portanto, é muito importante o colposcopista olhar e confrontar o exame que fez antes com o que fez atualmente. Portanto, hoje em dia isto é muito complexo, é mais difícil, porque o programa não o permite com facilidade, quer dizer, é possível, mas é muito time-consuming e, portanto, a consulta não. Ou seja, hoje em dia, não sei se é no iResult ou noutra coisa qualquer, não conseguem dizer, eu só quero ver coloscopias e mais nada. E ele mostra-me, olha, há hoje... Não é possível. Ele está por ordem cronológica. Não é o filtro de eu só quero ver este tipo de exames, até pior dos casos, olha, só exames do tipo de... Paulo Gomes, acho que não é possível. É assim, depende da maneira como a colposcopia está categorizada. Aparece como um exame, Paulo, aparece como um relatório, como um relatório de qualquer outro exame. Aparece como uma análise, como a histologia, é igual. Mas só para esclarecer, é possível em results conseguir filtrar os exames por tipo e provavelmente a colposcopia exige que vocês filtrem por ginecologia obstetrícia e tipo de exame. Não, mas é mais importante para o que vai estar à frente, eu só queria esclarecer uma coisa com o Rui. A colposcopia, o relatório da colposcopia, basicamente o que é que nos exige? Exige-nos um formulário pré-definido e a aquisição de imagem por exame, certo? Está feito. Não está atualizado, porque não conseguimos fazer esse desenvolvimento, mas está feito um formulário tipo e dentro do próprio relatório aparecem as imagens selecionadas, que faz um print para o doente, as imagens selecionadas desse relatório. Mas para teres uma noção, Paulo, imagina, a senhora faz hoje uma colposcopia, é gravado no sistema no dia 4 de julho, e fez uma biópsia. Daqui a 15 dias aparece no sistema com uma decalagem de 15 dias. Por mês, se a senhora fez mais 5 ou 6 exames, vem mais uma data de exames. Portanto, o médico tem que andar para cima e para baixo a tentar encontrar os resultados. Os programas...
Os programas avançados de colposcopia permitem pôr a biópsia anexado ao episódio da colposcopia. Estás a perceber, Paulo? Sim. Isso é perfeito. Um filtro vai ser o exame e a biópsia. A biópsia, sim. Desde que esteja tudo ali. É esse filtro que não existe, Paulo. Basicamente, se nós tivéssemos um relatório de colposcopia com a importação direta das imagens e que tivesse associado o histórico daquele procedimento, era uma coisa que para vós seria suficiente. Imagina, quando tu abrias a janela da colposcopia, aparecia-te a capacidade de importar a imagem e aparecia-te um histórico no menu ao lado de quais colposcopias é que tinha feito com acesso às imagens dessas anteriores. Assim, do ponto de vista de registro, sim. Mas não é o ideal, porque os programas que eu falei permitem tratamento estatístico disto. Não é? Portanto, não é muito caro. Há programas específicos de colposcopia e que são usados em várias unidades. Eu penso, não tenho a certeza, que o Sintra fez a aquisição de um desses programas, em que tu tens os dados do doente, é introduzido o tipo de lesão, depois os resultados histológicos e consegues fazer um tratamento estatístico de tudo o que foi feito nesses doentes e, por exemplo, fazer a pesquisa e trabalhos, ou seja, se uma doente com uma lesão de alto grau, este programa permite levantar as lesões de alto grau todas, imagens todas das lesões de alto grau, e, portanto, trabalhar estatisticamente o programa, fazer publicações, fazer trabalhos e etc. Quer dizer, já além do registro, permite depois uma série de funcionalidades, quer na colposcopia, quer na histeroscopia, porque o programa é o mesmo, permite isto. Este caso do filtro que estamos a falar não permite nada disto, permite organizar os documentos e facilitar a consulta a consulta durante o ato, não é? Mas não permite, não é uma base de dados, não é? Pronto, estes programas são bases de dados que além de permitir... Sim, mas houve. Sim, mas é assim, tudo depende da forma como nós metemos lá a informação. Agora, eu não tenho dúvida que aquilo serve para muito pouco. A questão é ter uma base de dados de novo, em que os relatórios são feitos com base em respostas categorizadas, depois nós temos a hipótese de tirar todas as lesões de alto grau, todas as lesões que temos. Agora, o que temos que ver com o empréstimo é se é uma coisa que nós, de acordo com as vossas especificações, conseguimos fazer dentro do core, e isso seria o ideal, porque tinhas toda a informação, porque não é só a informação da colposcopia, depois é os dados do doente, outras coisas que o doente tenha associado até para estudos. Se não, se é melhor comprar um programa à parte e ter um programa ao lado. Mas isso temos que avaliar depois com o empréstimo e com vocês para ver qual é a melhor forma de o fazer. Sim, do ponto de vista tecnológico, parece-me que a única dificuldade aqui é mesmo a associação das imagens, desde que o formulário fosse bem construído e em base de dados. Agora, mas temos que ver convosco depois e ver esses programas até... de integração, não é? Não, isto está bem validado. É difícil integrar depois no processo, não é? Já percebemos que este... Não é difícil, não. Isto informático, integrar. As unidades, mesmo para ter certificação, tu tens que ter capacidade de tratamento estatístico da unidade. Neste momento, aquilo que nós conseguimos em termos de unidade quando tu tens um relatório, aquilo funciona como se fosse um print ou um save de um documento Word. Portanto, um papel eletrónico, sim. É um papel eletrónico. Tu não consegues... Todos os trabalhos que se façam ali têm que ser à mão, manual, e consulta tudo um a um através da anatomia patológica. Portanto, aquilo não permite, neste momento, qualquer abordagem estatística ou de avaliação dos doentes, tirar casuísticas das unidades. No fundo, se quiseres fazer uma avaliação de qualidade, também não consegues... Mas isso não é possível fazer neste novo... Isso era o ideal. Neste não é possível criar isso. Sim, nós estamos a pensar de evoluir para o que vamos chamar relatórios estruturados naquilo que tem que ser estruturados, e se calhar um texto livre naquilo que tem que ser texto livre, mas o estruturado é para permitir, no futuro, ter um conjunto de indicadores que têm relatórios operacionais que vos suportam um bocadinho aquilo que é a gestão clínica. Okay? Isto mal comparado é a mesma coisa que na ecografia obstétrica, numa praia, estar documento a documento anexado. E neste, por exemplo, ou seja, a pessoa faz o primeiro, segundo e terceiro trimestre e o ecografista consegue ver a ecografia anterior, comparar dados, tirar estatística. Isto é fundamental na colposcopia. Numa unidade, nós temos um volume enorme de exames e de doentes. Não sei se somos a das maiores, mas somos uma unidade muito grande e que não é possível isto. Atualmente não está informatizado nada disto. Seria um sistema que se conseguisse criar dentro do nosso novo sistema semelhante ao Australia, sem que seja, eu acho que não precisa de ser uma licença à parte, um programa à parte, mas se conseguisse criar isto dentro do nosso sistema era fantástico.
Vai só agora ter uma questão mais rápida também, que tem a ver com o que tocou aqui, que é a questão do COFCINTRA também. Nós temos muita dificuldade em consultar exames, diários clínicos, tem muitas oportunidades. Nós aqui na zona de Lisboa temos as várias clínicas, com o Alvalade, com o COFCINTRA, onde as pessoas fazem exames. E atualmente esta é uma grande dificuldade, porque nós entramos nos links que a Glint tem e às vezes não estão lá os exames, às vezes estão as imagens, não estão os relatórios, não sei. Essa parte é uma parte que nós precisamos ultrapassar, a ligação entre as unidades. Isso é um dos pilares deste programa, ou seja, independentemente da CUFA que o cliente vá, tem um processo clínico. Sim, okay. Passa a estar tudo na mesma base de dados, portanto, passa a ser... É algo que nós temos, apesar de estar divulgado que existe uma ligação entre os doentes que estão tranquilos, há uma ligação entre as CUFs, mas na prática, não sei como é muito difícil entrar nas outras CUFs e ver os diários, ver o doente teve uma consulta com outro médico, é muito difícil. Não sei, Paulo Gomes, não sei se também tem essa dificuldade, mas é muito, muito difícil para nós. Diariamente temos que consultar doentes que vão, neste momento, vão ao CUF Cascais, vão aqui, fizeram um ataque, uma ressonância, é um drama. Não, até uma coisa tão simples, a imagem é um bocadinho mais fácil porque o share está centralizado, mas as análises, por exemplo, são um pesadelo sempre que se quer consultar as análises, em que instância é que está a andar à procura. Isso vai deixar de acontecer havendo uma instância única e, portanto, o problema por conceito desaparece automaticamente com este go forward e com a instância única. Há alguns outros que nós temos que discutir e que têm a ver, por exemplo, com o follow-up, como é que a gente vai ver o histórico do doente. Vocês estão a fazer uma consulta de obstetrícia, de follow-up de uma grávida e se calhar seria útil a informação da consulta pregressa estar imediatamente disponível numa janela ao lado para verem exatamente qual é que foi o vosso plano, quais é que são os objetivos. Imediatamente, isso vemos. Eu sei. Tem que navega-se por motivo de observação. Mas estou a dizer, há outras formas de construir isto, se calhar mais user-friendly, que também estão dentro do âmbito deste programa que têm que ser construídas. Paulo, deixa-me fazer aqui então uma pergunta que eu não percebi. A ideia, por exemplo, em relação aos exames especiais, será então fazer uma base de dados e um programa que permita o relatório com tratamento estatístico dentro do nosso próprio programa que vocês estão a construir, certo? É isso, não é? Se tal for possível, de acordo com as especificações que vocês derem, o ideal era estar tudo dentro do mesma base de dados, porque não é só a informação daquele exame, é toda a outra informação que fica segregada. Precisamos ir a 2 sítios para buscar a estatística. Mas isso tem que ser avaliado pelo nosso fornecedor. Era possível, por exemplo, nós arranjarmos ou referenciarmos um programa daqueles que funcionam em termos de colposcopia para quem está a fazer essa base de dados e esse programa dentro? Era ótimo. Não se pode dizer copiar, mas para se inspirar. Era ótimo. Nós estamos a inspirar em vários programas que funcionam para tentar ver... Como diz o Jorge bem, isto é muito complexo e é possível, não é? Não é difícil se comprar e são licenças caríssimas. Mas se calhar... viver sozinhos com o que nós temos é melhor. Se conseguir depois ultrapassar isto, quer dizer, é possível e não é difícil. Paga-se, mas depois aquilo não funciona, não importa, não... Se conseguisse dar um programa de referência, desenvolver aqui o nosso, que era o ideal. Eu estou convencido que a CUFCINTRA, não tenho a certeza, mas posso-me informar, comprou e ia comprar um programa para isto. Portanto, nós vamos ver isso. É isso. Sim, sabemos qual é que é o programa que compraram. E tentou inspirar. E era tentar perceber se é possível adaptar, não tem que ficar igual, não é? Mas uma coisa funcional para podermos importar para nós e termos uma dinâmica de estatística e de dados e de relatórios mais fácil. Mais user-friendly, como diz o Paulo. Não tem que ficar igual, tem que ficar melhor. Exato. Para meter as expectativas nos nossos fornecedores. Eu gosto de... Desculpa, mas eu vou ter que terminar, porque eu vou ter uma reunião agora às 9. Nós também. Vamos terminar agora às 9 também. Vamos parar? Sim. Alguma coisa de imagem mais que eu possa ajudar? O lado dos partos, que é assim o mais específico, falámos de tudo aquilo que vos preocupa hoje em dia? Ter o partograma preenchido, os dados de enfermagem poderem migrar, não haver repetição de dados. O que é escrito um parto, que a enfermeira escreve, a enfermeira, depois do parto, tem a sua nota, escreve
O parto ocorreu assim, tive nesta equipa, foi esta, mas nós temos que fazer a mesma coisa. Há aqui muita duplicação que pudesse ser feito e que pudesse ser até para haver consonância médico-legal, não é? Que é uma questão que às vezes não há. O diário tem uma coisa da enfermagem, o diário médico tem outra coisa. Não há aqui muita consonância. Haver uma cronologia, é muito importante aqui, haver uma cronologia em termos de horas dos registros de enfermagem e de registros médicos. Tem que haver aqui, essa parte tem que ser trabalhada. Ok, eu vou tomar nota e depois teremos que sentar, eu diria, as duas equipas, só para basicamente perceber os registros de um ou outro e até poderemos pensar, olha, se alguém já registou, migra para o outro para corrigir, embora os registros sejam independentes, ninguém vai alterar os registros de ninguém, mas imaginem, já pôs um conjunto de dados, eu já os tenho aqui no meu registro, corrijo se entender que são diferentes, se estiver bem até... Do ponto de vista cronológico era importante que os registros médicos e enfermagem pudessem ser visíveis, porque o médico quando vai registrar tem que ver o que a enfermagem já registrou e vice-versa. Acho que diariamente estão totalmente separados. Ok. E do ponto de vista médico-legal não faz sentido que a enfermeira registre uma determinada informação e o médico vai a seguir registra. A enfermeira registra, diz, a enfermeira Filipa já saiu, diz que tem 3 centímetros, o médico vai a seguir e diz que registra tem 1 centímetro. Não pode ser. Dos lados do mundo, desculpe lá. É todo lado, é verdade. Tem a ver com os dedos. Esta cronologia de ficar registada e visível para ambos que fazem os registros. Ok. É cronológica até o momento do parto, porque isto depois justamente, eu sou membro do Colégio de Especialidade e os processos depois há aqui muita dissonância em todos os hospitais do país. Há um registro de enfermagem, um registro médico e às vezes as coisas não batem certo. Isto é, do ponto de vista também médico-legal, tem implicações, como todos vocês sabem. Claro, é importante. Ok, eu apontei aqui, depois a gente falará uma maneira de fazer isto funcionar e... Já estão a desenvolver. Finalmente vamos ter desenvolvimento então, estamos todos contentes aqui. Finalmente, afinal. Passamos antes a Ana Lúcia a dizer assim, não pode ser isto é desenvolvimento, não pode ser. Já estamos a falar de partos, isto foi um parto difícil. Mas vai ser um sucesso. Nós estamos a ver o parto, estamos a ver aqui, estamos em gravidez, esta gestação. Exato, vai quase. Ok, então... Tá bem, obrigada. 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 Filipe, até já. Sim. Ok. Quanto a esse relatório de colposcopia, seria possível fazerem-nos chegar, até pela Ana Lúcia, o template que já definiram para o relatório de colposcopia? Nós podemos fazer chegar o que temos atualmente. O que está na plataforma atualmente. Na plataforma temos, mas podemos fazer que era o que nós queríamos ter feito para atualizar na Glint, já com o novo template, com as novas classificações. Aquilo que nós queríamos, nós podemos fazer isso. Nós vamos sentar com as equipas, não é? Isso depois deve haver um trabalho assim. Sim, era só se já tivessem um modelo pensado, nós, ao fazer uma prova de conceito, aqui podíamos aproveitar. Nós temos o atual, na altura, como foi dito, não era possível, nós não avançámos com o novo, mas isto faz... Coisa que se faz. Mas isto vai ser transversal às outras unidades ou não? Mais tarde. Era só se já tivessem esse template, nós usávamos já para a prova de conceito. Mas já agora só uma pergunta. Estes relatórios de colposcopia vão ser transversais para todas as unidades da CUF? Sim. Então vão ter que estar elementos das outras unidades todas. Então se calhar era bom trabalharmos em transversal. Para depois, se calhar depois pegar nas principais unidades e depois termos Pois, temos a CUF Infante Santo, temos a CUF Sintra. Pegar na Sintra, Infante Santo, Almada, nós, portanto, sítios onde façam colposcopia com algum... Vai haver uma certa... Pode ser, podemos... Isso é fácil de aplicar agora com estas reuniões por Hangout, até centralizarmos e fazermos uma reunião entre todos. Para, no fundo, sair o layout daquilo que seria um relatório indesejável para os consensos para o grupo. E eu acho que isso depois facilitaria, sempre que houvesse uma unidade que quisesse abrir colposcopia, aquilo era uniformizado e era uniforme e atualizado. Acho que se acharem bem, pode-se fazer isso. Sim, e até se fizerem coloscopias em unidades diferentes, ser mais comparável porque o relatório é uniforme. Claro, né? exatamente. Então é muito mais fácil. E há uniformidade no grupo, portanto, sai um relatório, quer que seja na CUF Infante Santo ou na CUF Descobertas, igual, com a mesma qualidade e validade. E aqui, em relação à maternidade do Porto, também não sei quem são os interlocutores de lado lá, não sei quem é que está... Em relação aqui a esta questão do partograma, tem que haver aqui uma transversalidade, somos as únicas maternidades do grupo. Sim. É o interlocutor do lado lá, não está aqui presente na reunião ou não? Sim, noutra fase vamos envolver, nós agora estamos ainda numa fase preliminar do projeto, de perceber para já o Aziz e começar a construir
Quando temos que olhar de lado, que isto tem que ser transversal. Sim, é fácil. Aqui o mais importante e o Dr. Paulo, como já nos tinha passado, esta visão de que se conseguíssemos pôr tudo no processo clínico seria o ideal. Obviamente podemos olhar para outras soluções e se não conseguirmos pôr no processo clínico, podemos ir para outra opção. Portanto, o mais urgente para nós é conseguirmos fazer uma prova de conceito e validar o conceito. Se já tivessem o template, nós usávamos já o template final. Se não, podemos avançar para já com a prova de conceito e depois, mais tarde, então fazer esse trabalho com as várias unidades de encontrar o template final e único para toda a CUF. Eu penso que era uma boa sugestão fazermos por fases, se concordarem, então. Sim. Envolver as unidades todas, não transversais. Desculpa ser transversal. Tem que envolver as unidades todas. Sim, hoje é mais saber um bocadinho as dificuldades, os desafios e imagino que os desafios... Consulta pré-concessional. É consulta pré-concessional. É isso. Planear a gravidez. É mais ou menos isso. Estamos a palpar terreno para o que aí vem. Sim, é isso. A gravidez tem que ser planeada para correr bem. Certo. É isso. Ok, pronto. Toda a parte cirúrgica a gente vai tratá-la mais à frente, porque é assim, mesmo que seja programada ou não programada, e eu imagino pode haver cesarianas que não sejam propriamente programadas devido a urgências no próprio dia, se aquilo não correr as plano, isso depois a gente vai cobrir no circuito cirúrgico, quer a parte de ginecologia ou obstetrícia. 2 minutos só, porque estamos todos muito atrasados, mas eu tinha aqui um ponto que era exatamente sobre isso, que é o que é válido para a colposcopia e para a histeroscopia hoje em dia também é válido para a cirurgia endoscópica, nomeadamente para a laparoscopia. As outras unidades da concorrência, nomeadamente os Lusíadas e a Luz, já têm, em todos os doentes operados, um relatório anexo à nota de alta com as imagens da colposcopia de vídeo, quer das histeroscopias cirúrgicas. Por exemplo, uma senhora que faça uma esterectomia por laparoscopia, aparecem as imagens anexa ao relatório da nota de alta. Portanto, todas as unidades privadas grandes, nomeadamente a Luz e os Lusíadas, já oferecem isto e dão isto às senhoras. Elas muitas vezes já nos perguntam, não me fotografou a cirurgia? Portanto, nós não temos neste momento capacidade para fazer colheita de imagem e transportá-la, intraoperatória, e transportá-la para o relatório da nota de alta, para a senhora levar. Isto é fundamental hoje em dia. A nível de quase todos os centros europeus isto está a ser feito e é válido, não é só para a ginecologia, portanto, é para todas as especialidades que vão ao bloco, nomeadamente a cirurgia geral, a urologia, nós. Era muito importante perceber como é que se pode também fazer isto em termos de bloco operatório, captação de imagem para as imagens da cirurgia ficarem anexas, até do ponto de vista médico-legal, ficarem anexas ao processo da senhora e à nota de alta. E acho que nós estamos uns passos atrás em relação às outras unidades neste ponto. Especificamente em relação à ginecologia, eu já pedi em termos de orçamentação para o ano que vem, possibilidade de gravador e de colheita de imagem para começarmos a fazer isto, mas eu acho que isto devia ser pensado... Para migrar para o processo, não é? Para migrar para o processo. Eu acho que isto devia ser pensado de forma transversal e pelo dentro da nossa unidade. Assim, o Paulo Gomes está aí connosco ainda, penso que sim. Eu não sei se isto está a ser pensado, não, Paulo. Não, isso vai ter que pensar no setting do bloco operatório, mas faz todo o sentido. É fundamental, Paulo, os relatores têm fora, seja ela onde for de apoio ao ato clínico, terá que migrar para o processo e para o VNA e para os relatórios da descrição operatória, whatever, se for um exame, do relatório do exame, sim. Mas é ser igual à estroscopia, captam algumas imagens que enviam para o relatório. É isso. Por exemplo, no Hospital da Luz, tu tens os relatórios com as fotografias das cirurgias laparoscópicas, nas Lusíadas também já tens, e nós temos que caminhar para aí, porque... Hoje em dia já capturam essas imagens quando fazem laparoscopia ou esse tipo de cirurgia? Não, hoje em dia é possível fotografar as imagens, por exemplo, tudo o que é cirurgia controle em 3D, elas ficam todas gravadas, a gente pode gravar. Podemos fotografar o número adquirir o número de fotografias e de imagens se quisermos, mas não importa diretamente para o processo do doente, por exemplo, como acontece na colposcopia e na histeroscopia. A gente fotografa
E há uma maneira de transportar para... Não, a gente tem que gravar com uma pen, se quisermos, Sim, não é? pen, Pegar na pen, tentar pôr no processo, mas depois passar da pen para o processo é extremamente complicado, nem sei muito bem como é que se grava, mas há a possibilidade seguramente de o fazer, porque estes trolleys que nós temos cá, são os mesmos tubos de laparoscopia que existem nos outros hospitais. Eles devem ter que haver uma forma. O conceito, penso eu que seja semelhante ao que existe na gastro, em que há uma seleção, há uma gravação de imagens, fotografias, imagens que se adquirem e que depois são incorporadas tal como os... Vitor, é igual ao que se passa na colposcopia. Depois seleciona algumas imagens, capta e vai para o documento final, exatamente. Do banco de imagens, algumas, e isso passa a ser informação do documento, do ponto de vista... No Bloco Central não existe isso. No Bloco Central é possível nas torres fazer. Por exemplo, eu tenho um disco externo, onde gravo as minhas cirurgias e imagens que mas são minhas, porque eu comprei um disco externo e faço a gravação de pele e para o disco. Mas para o processo isto não migra para o processo e hoje em dia é fundamental. Não é só cá nas descobertas, mas quer dizer, qualquer centro de fora trazem. Urologia, isso é uma necessidade, sempre que haja de apoio de microscópio ou no intraoperatório. E depois as lesões mostram a imagem no relato operatório. Nós já estamos um bocadinho na era da cirúrgica que eu não tenho só dizer que o fiz, eu tenho que mostrar que eu fiz e como é que fiz. E, portanto, isto é documentação da boa prática clínica, não é? Não tem implicações médico-legais. Isto é muito importante. Ok. A gente depois poderá fazer... Força. Um bocadinho o meu argumento, ainda há bocado nas colposcopias, tem a ver com isto. Porque se nós pensamos que vamos comprar um software para uma coisa tão simples como uma colposcopia, a seguir temos que comprar um software para a laparoscopia e depois vamos comprar outro software para a aquisição dos DICOM que são feitos na ecografia na consulta, quando o processo é o mesmo. Mais vale pensarmos no mesmo processo, incluí-lo no processo clínico, com aquisição de imagens, seja ela imagem, seja ela DICOM, e inserção nos relatórios, seja ele um relatório de uma ecografia, seja ele um relatório de uma descrição cirúrgica, porque esse processo é comum a N coisas que nós já devíamos estar a fazer e que vão passar a ser uma obrigação mais cedo ou mais tarde. Daí o argumento de, ok, se há especificidades em áreas que vale a pena comprar um software fora, porque de facto é uma complexidade que nós não conseguimos chegar lá, acho muito bem que sim. Se não há essa especificidade e a questão é só a aquisição de imagem e a indexação e a posição em relatórios, se calhar mais vale se desenvolver dentro do core, porque isso é aplicável a N situações diferentes dentro do hospital. Ok, depois... a todos. Nós temos mesmo que ir. Ok, obrigadíssimo pela vossa disponibilidade.